Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seminário do CEPA, o Centro de Pesquisas e Análises Heráclito. Eu sou Adriel, diretor de Comunicações e Eventos Científicos do Centro. Sou doutorando em Neurociências e hoje tenho o prazer de receber para uma conversa a Mirielle Colombo, que é sócia executiva da Nortus, fonoaudióloga, especialista em voz, especialista em dinâmicas de grupo e consultora em desenvolvimento humano. Atua há mais de 25 anos com liderança, gestão emocional, formação de equipes e comunicação técnica e comportamental no ambiente corporativo. Possui formação em áreas como programação neurolinguística, coaching, comunicação não violenta e neurociência. Também teve atuação de destaque por 15 anos como consultora de voz e vídeo na RBS TV, contribuindo para o desenvolvimento comunicacional de profissionais e lideranças. E para conduzir o seminário de hoje, estamos com a doutora Miriam Coden, que possui uma ampla formação acadêmica, atualmente também doutorando em neurociências, é graduada em filosofia, com mestrado e doutorado em educação e especialização em pedagogia empresarial. Com mais de 25 anos de experiência na modificação de sistemas comportamentais e 15 anos em desenvolvimento organizacional, atua como conferencista e já assessorou mais de 9 mil pessoas em países como Brasil, Portugal, Espanha e Itália. Ela também possui formação em diversas áreas relacionadas à liderança, a desenvolvimento humano, aconselhamento e biologia cultural. O tema de hoje é um tema muito interessante, né? E ele é a voz e a escuta, o equilíbrio da liderança moderna. Mirielle, seja muito bem-vindo ao nosso seminário, muito obrigado pela tua disponibilização de tempo para hoje. Miriam também, muito obrigado pela tua presença e agradeço, então, em nome do CEPA, a vocês duas. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês para poder fazer esse bate-papo, então muito grata mesmo pela oportunidade. Muito bem, muito grata, querida Miri, por ter aceitado o convite e compartilhar um pouco aqui conosco toda essa tua bagagem, toda a tua experiência, né? Todos os estudos de toda a vida e muito além dos estudos, toda a tua prática, né? Então, com certeza, ao tu falares, a gente vai perceber aqui que vem junto com propriedade, né? Então, é muito bom sempre te escutar e te agradeço muito por ter aberto também a tua voz aqui nesse espaço. E eu quero agradecer o CEPA, aqui o Adriel, né, que está aqui representando o CEPA, por abrir também esse espaço, né, é uma comunidade científica, mas abrir esse espaço para esse tipo de tema, que é tão importante também que todas as pessoas possam ter acesso, né? Então, muito grata, Adriel, por estar aqui, muito grata ao CEPA por abrir esse espaço para a gente também, para a gente conversar aqui. E eu já gostaria de começar conversando com a Miri sobre esse tema, né? A gente vai trabalhar aqui, o Adriel já trouxe, a gente vai conversar um pouco sobre voz e escuta, né? E como isso é o equilíbrio dentro da liderança moderna. Miri, tu tem muito estudo, tu tem muita bagagem, tu tem muita experiência nas organizações, experiências de desenvolvimento pessoais, né? Tu atuas muito também com o desenvolvimento pessoal na perspectiva das pessoas, assim, que te procuram, né? E isso está muito conectado com uma transformação na biologia dessas pessoas também, né? Então eu quero te trazer a primeira pergunta, assim, como que tu vês, né, a partir de toda essa tua bagagem, como a nossa biologia e as nossas emoções, elas afetam a forma como a gente fala, a gente escuta, como que isso acontece? Como que tu vê isso, assim, a partir da tua experiência? Muito bem, eu queria iniciar respondendo essa pergunta, trazendo um pouquinho mais de contexto da comunicação, né? A comunicação, ela é um dos comportamentos que mais nos caracteriza como espécie humana. Então, a primeira questão que eu gosto de ressaltar é que a comunicação não pode ser vista apenas como uma ferramenta que a gente usa, porque ela é muito mais que isso. A comunicação é o que organiza a nossa experiência no mundo. Então, através dela, eu comunico a minha história, o meu passado, o meu presente, os meus conhecimentos, mas principalmente a gente precisa ter um alerta, porque através do processo de comunicação a gente define como
nós seremos percebidos no mundo. Então, diferente de outras espécies, nós não apenas reagimos, mas a gente faz interpretações, nós atribuímos sentidos, nós criamos narrativas. Então, as pessoas não respondem apenas ao que a gente faz. As pessoas respondem ao significado que a nossa comunicação gera em cada uma delas. Então, a comunicação ela é a grande responsável pelo nosso bem-estar e pelo bem-estar do outro. E quando a gente pensa nisso, quando eu penso nisso, eu acho isso de uma profundidade tão importante, porque saber que a forma como eu comunico mobiliza muitas pessoas. Então, às vezes eu digo, eu faço uma provocação, eu digo, tu já matou alguém? E a pessoa me diz, claro que não, né, Mirielle? E aí eu digo, pois é. Mas será que com as nossas palavras e a nossa interação no dia a dia, se eu sei que eu posso provocar uma série de disparos hormonais no corpo de alguém, e eu posso disparar muitos hormônios de estresse, será que eu não estou ajudando, muitas vezes, a adoecer alguém? Então, eu acho a comunicação de uma seriedade que muitas vezes a gente não para pensar. Então, a comunicação não é só uma troca de informações. Eu gosto de ver a comunicação como uma experiência emocional. Eu acho que quando eu pensei sobre isso na minha vida, por exemplo, né, que a comunicação é uma experiência emocional para mim e para o outro, isso mudou muita coisa na forma como eu percebia o processo de comunicação. Porque toda vez que eu me comunico com alguém, eu ativo algo no outro. Eu posso ativar a segurança, eu posso ativar a ameaça, eu posso ativar a abertura, eu posso ativar a defesa, eu posso ativar a conexão, eu posso ativar afastamento. Então, isso não depende apenas do que eu digo, mas depende muito da forma que eu digo. Então, quando a gente pensa nos princípios organizadores do cérebro, a gente precisa entender o seguinte: o cérebro ele processa as informações que vêm através dos órgãos do sentido. Então, todo o tempo ele detecta e avalia as emoções com foco especialmente em qualquer coisa que possa ameaçar a vida dele. Então, o sistema límbico, a cada momento, ele vai decidindo se o mundo ao redor dele ele é perigoso ou se ele é útil. Se ele perceber que ele está num ambiente útil, e quando eu digo útil, eu não quero dizer que nós não vamos ter conversas difíceis, nós não vamos falar de assuntos complexos, nós não vamos ter que administrar, por exemplo, um conflito. Sim, nós vamos precisar fazer isso. Mas quando eu percebo que a intenção e a forma das pessoas que estão aí realmente é para resolver, não é para atacar, não é para puxar o tapete de alguém, não é? E eu promovo um ambiente de maior segurança, as áreas do cérebro são ativadas e isso libera uma quantidade enorme de dopamina. E essa quantidade enorme de dopamina ajuda muito na interação, porque favorece muito o funcionamento do córtex pré-frontal. E isso faz com que a gente consiga ter uma interação de qualidade. Eu fico mais aberto a escutar, eu fico mais aberto a me posicionar, eu fico mais aberto até a mudar um posicionamento, porque eu estou me sentindo segura nesse ambiente, inclusive de mostrar minha própria vulnerabilidade. Agora, se essas áreas do cérebro detectarem perigo e ameaça, ele vai liberar uma quantidade de cortisol, de adrenalina, de hormônio de estresse muito alto. E esse recurso ele vai ser direcionado a simplesmente as pessoas agirem de uma forma muito mais automática, né? Então as pessoas vão ficar destinadas a se defender, a atacar, a fugir ou paralisar. Então o funcionamento do córtex pré-frontal fica completamente prejudicado e a gente não consegue ter uma interação boa, né? Eu não consigo fazer eu fico destinado simplesmente às partes mais primitivas. Então, olha só como essas questões interferem no dia a dia dentro de uma organização, dentro de uma empresa, quando a gente pensa na liderança, por exemplo, né? Que experiência emocional esse líder está construindo com a sua equipe? Porque nós temos a informação de que o cérebro escaneia o ambiente a cada 5 segundos para ele perceber se ele está num ambiente seguro ou não. Então, a questão das emoções interferem completamente no resultado de uma empresa. Porque se as pessoas não estiverem bem nesse sentido, né, se todo o tempo elas ficarem ativadas, elas vão conseguir criar, elas vão conseguir inovar, elas vão conseguir trazer ideias, né? Vai ser algo muito difícil.
E também pensando sobre isso, a gente precisa pensar na questão familiar. Então, assim, se uma pessoa veio de uma família da qual a comunicação foi muito difícil, uma comunicação tensa, uma comunicação agressiva, né? Tem pessoas atendendo nesses quase 30 anos, meu Deus, se eu pudesse contar histórias aqui, a gente ficaria o dia inteiro, né? Contando questões importantes e significativas da vida familiar das pessoas. Então, conforme o que elas viveram na família, e aí a pessoa tem uma comunicação mais agressiva, mais impositiva, não cuida das palavras, não cuida do vocabulário, isso pode ativar muitas pessoas. E nessa hora eu já começar a me sentir mal. E se eu começo a me sentir mal, eu não consigo mais raciocinar. Então, a questão hormonal, a questão das emoções, ela é muito importante na vida das pessoas. Eu sempre gosto de pensar no iceberg, né? Tudo começa na maneira que eu penso, o pensamento leva para as emoções vão levar ao comportamento, o comportamento vai gerar um resultado. Mas embaixo do que as pessoas pensam, tem a criação, tem as experiências, tem as memórias, tem tudo que as pessoas viveram. E isso é complexo quando a comunicação realmente não é cuidada. Então, muitas pessoas pensam que, bom, eu falo, outro escuta e eu falo e está tudo certo, né? Não. A comunicação ela não é difícil, mas ela tem uma complexidade por trás dela. E as pessoas precisam entender, principalmente a liderança, que ela precisa estudar a comunicação. A comunicação é algo que precisa ser estudado, precisa ser analisado. E também entender que a comunicação começa dentro de nós. Isso também foi um divisor de águas na minha vida quando eu consegui entender que tipo de comunicação eu tinha comigo mesma. Né? Se eu tinha uma comunicação muito violenta comigo, muito exigente comigo, né? Porque às vezes a gente até acolhe melhor alguém, mas não se acolhe. Então, se eu tiver uma dureza muito grande comigo mesma, eu vou acabar reverberando isso para o mundo, para as pessoas, para os meus contatos, né? Enfim. E entendendo que nós somos um indivíduo influenciado, né? Nós somos atômico, bio, psicossocial. Então, nós somos influenciados por uma série de questões, né? A questão do bio, quando a gente está cansado, se tu está num nível de estresse muito alto, se tu tem alguma dor, se tu tem qualquer coisa, tu já não consegue, né? A tua comunicação fica prejudicada. Se você não estiver bem emocionalmente, tiver questões emocionais muito fortes, isso também vai impactar no teu processo de comunicação. E a questão social da cultura, dos contextos, a dificuldade muitas vezes que a gente tem diante de um contexto muito agressivo, de um contexto muito impositivo, de um contexto que não tem colaboração, que não tem cocriação, né? Então, também isso influencia a nossa forma de falar. Então, quando eu penso nessa pergunta, ela tem uma magnitude muito grande, né? De poder pensar. Mas assim, a dica que eu daria nessa pergunta é, né? Porque as pessoas pensassem que experiência emocional eu quero viver e que experiência emocional eu quero proporcionar para a equipe que eu lidero, para os contextos em que eu estou, né? Então, acho que isso é uma boa provocação para que a gente possa pensar sobre isso, porque não vai ter produtividade, eu não vou conseguir uma boa produtividade se todo mundo tiver acionado, né, pelas emoções o tempo todo. Eu até posso ter um resultado, mas com certeza um resultado muito menos saudável do que a gente poderia ter, né? E Mirelle, essa contextualização, né, que tu trouxesse agora, bem embasada desse funcionamento e de como essas dinâmicas elas acontecem, né? E quando tu trouxesse no início, assim, que a comunicação é como se fosse a nossa principal elo, vamos dizer assim, né, enquanto seres humanos, e o quanto a gente precisa cuidar disso. E o quanto isso, nesse momento, precisa ser cada vez mais entendido, porque a espécie humana como espécie não veio com esse hardware, né? Uhum. Isso pra gente é como se fosse um software que a gente está aprendendo de tempos para cá a se comunicar nesse formato, e o quanto esse conhecimento, esse conjunto que tu trouxesse agora da biologia das emoções, né, dessa nossa bagagem, desse nosso, como eu vou dizer, esse alicerce que cada pessoa carrega, né,
na sua história de vida impacta diretamente na forma como eu escuto o que as pessoas estão dizendo e também vão impactar diretamente na forma como eu vou me comunicar. Isso tu já trouxesse bastante, até um pouco de elementos assim para as próximas questões que a gente tem aqui para conversar. E talvez já impacte um pouco nessa minha próxima questão que eu gostaria de te escutar, que a gente gostaria de te escutar, que é, será que então os líderes que desconhecem todo esse contexto, todo esse funcionamento da comunicação, o quanto eles impactam emocionalmente, né? A experiência das outras pessoas quando a gente está na interação. Será que os líderes que são mais técnicos e que não têm esse compêndio de conhecimentos, esse desenvolvimento, será que é por isso que eles têm dificuldade de engajar as suas equipes? Por desconhecerem esses elementos, esse funcionamento? Por exemplo, que uma pessoa pode se sentir atacada com um olhar, e se ela se sentir atacada com um olhar, ela não vai se engajar. Será que tem a ver com isso? E tu dirias que tem alguma coisa mais aí, também talvez uma questão técnica, né, do próprio líder que não sabe comunicar de uma forma a engajar? Mas a minha pergunta agora para ti seria isso, sabe? Por que muitos líderes que são muito bons tecnicamente não conseguem, ao se expressar, engajar as pessoas para alguma coisa? Porque a gente atende muitos, né, líderes que foram promovidos em função da questão técnica, né, mas não foram preparados, muitas vezes, com um arsenal comportamental, de competências comportamentais, para que eles pudessem dar conta dessa equipe. Eles tinham um conhecimento técnico, e o conhecimento técnico e, por exemplo, a competência da comunicação são muito diferentes. Então, um líder pode dominar profundamente um processo, um indicador, uma operação, mas isso não significa automaticamente que ele saiba transformar esse conhecimento em uma mensagem clara, acessível e mobilizadora para diferentes perfis de pessoas, inclusive entendendo os perfis das pessoas. Quem eu tenho na minha frente? Eu tenho uma pessoa mais mental, eu tenho uma pessoa mais emocional, né? Como essa pessoa gosta de receber a informação. Então, eu noto uma dificuldade muito grande, por exemplo, deles entenderem os diferentes perfis. Além disso, o ambiente de trabalho, a comunicação não acontece apenas no nível racional. E muitos gestores muito técnicos, eles fazem a comunicação no nível racional. Eu gosto até aqui de puxar a questão da retórica de Aristóteles, né? Quando ele traz a questão, primeiro, que ele traz ethos, patos e logos. Então, ethos, sim, é a tua credibilidade, né? Então, assim, a credibilidade desse orador quando vai falar, então qual é a credibilidade que ele tem com a equipe, qual é o histórico que ele tem, a equipe confia nesse líder, né? Então tem todo esse arsenal que precisa ser pensado, mas tem a questão de patos, que é como eu consigo mobilizar as pessoas pelo emocional para liberar nelas aquilo que eu gostaria de liberar, né? Então, se eu quero que uma pessoa se engaje com um projeto, com um propósito, o que eu vou dizer? Como é que eu vou construir essa mensagem para que as pessoas possam se engajar? Me dá a sensação, muitas vezes, do quanto esses líderes não veem a comunicação como algo estratégico. E quando eu digo estratégico, eu não digo manipulador. E quero deixar isso bem claro. Não é uma manipulação, mas, por exemplo, tem tantos elementos num projeto que eu posso dizer, as dores que essa equipe vive, o que a gente vai solucionar com isso, o que vai facilitar para a empresa, para a equipe, para o trabalho das pessoas. Essas informações estão ali. E muitas vezes eu não digo isso e deixo de trabalhar o lado emocional das pessoas, que é patos, e as pessoas não se engajam naquele projeto. E tem logos, que é a parte racional. Então, muitos gestores, o que eu vejo na prática, no dia a dia, é eles levando a comunicação apenas para o lado racional. E esse lado apenas racional, eles não influenciam a comunicação, né? Então, a comunicação é profundamente impactada pela biologia e pelas emoções, como a gente viu antes, né?
Então, por exemplo, também quando um líder está sob pressão, estressado, emocionalmente reativo, o cérebro tende a entrar no modo também de defesa, eles também reduzem a empatia, a escuta, a flexibilidade, e muitas vezes eles não estão se dando conta disso. E isso vai afetar o tom da voz deles, a clareza, a paciência, e muitas vezes até a própria capacidade deles organizarem um pensamento, né? Então, como eu disse antes, muitos são promovidos pelo técnico e não se dão conta de trabalhar profundamente esses aspectos emocionais, de comunicação, de gestão emocional, que é tão importante para que eu possa liderar de uma forma mais inspiradora, né? E aqui os líderes precisam entender que liderar exige traduzir a complexidade em clareza, exige criar uma segurança psicológica e engajar emocionalmente e adaptar a mensagem conforme os interlocutores. Por isso, né, que se comunicar bem não é apenas saber falar, né, mas é conseguir gerar esse entendimento, essa conexão e esse movimento no outro, que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Eu não consegui gerar o movimento na minha equipe, né? Então, às vezes, o problema não é o que o líder sabe, né? Mas é a incapacidade de fazer o outro compreender, sentir e se conectar àquilo que ele sabe. E isso compromete muito a questão da mensagem, né? E de como as coisas podem ser. Como é que me fugiu a palavra? Como as coisas podem ser lideradas nesse ambiente. E às vezes as equipes não têm, elas não conseguiram fazer uma conexão adequada com o seu gestor em função disso. Então, se eu pudesse assim dar um conselho para a liderança, dois aspectos fundamentais quando eu sento, né? Eu consigo entender quanto da minha gestão emocional eu consigo fazer e consigo perceber no outro, e o quanto a minha comunicação ela consegue ser adequada para esse ambiente. Porque se eu não tiver esses dois aspectos, eu não vou conseguir liderar de uma forma, diria, influente e engajadora, né? E isso faz com que o líder perca muito o engajamento dentro das suas equipes, né? Te escutando, Mirelle, me fez pensar numa. Eu tenho duas perguntas na sequência para ti. E essas perguntas, elas estão conectadas à questão de descontrole emocional do líder, né? O quanto impacta pode impactar no resultado da empresa. E depois tinha uma pergunta conectada ao ego, né? Na perspectiva também do será que se o líder pudesse trabalhar um pouco mais com a vulnerabilidade dele, né? E seria melhor tanto para ele quanto para a equipe. E eu queria te escutando quando tu falasse da perspectiva da segurança psicológica, me veio um olhar assim, o líder quando ele pode se descontrolar de alguma forma emocionalmente, será que esse líder também não está inseguro psicologicamente? E também, será que ao acontecer esse ambiente emocional, né, na liderança, será que isso impede também a liderança de demonstrar sua vulnerabilidade, né? Porque também a gente parece que a experiência emocional do líder impacta diretamente como ele vai passar as informações, como ele vai se comunicar com a sua equipe, né? Então aqui, eu sei que eu fiz uma mistura aqui das nossas próximas duas questões, mas será que a gente pode conversar um pouquinho sobre também, por exemplo, como que esse líder ele pode também cuidar da segurança psicológica dele, né? Porque ao a gente te escutar, desde que tu estás trazendo tudo aqui para a gente percebe que o líder ele tem uma responsabilidade maior, vamos dizer assim, por ele estar num cargo de liderança, ele precisa realmente se apropriar de skills comportamentais de uma forma mais estruturada, mais robusta, né, do que seus liderados. A gente não pode negar que o cargo ele exige um pouco mais, né, da liderança.
Mas tu pode misturar um pouquinho? Uhum. Tipo, essa questão da vulnerabilidade, será que os líderes eles não se põem vulneráveis, não demonstram a vulnerabilidade? Será porque também eles não estão inseguros psicologicamente? E aí essa insegurança psicológica pode causar determinados gatilhos emocionais, e aí esses gatilhos emocionais já podem também impactar diretamente nos resultados das empresas, porque vai impactar nas equipes, né? Se tu puder dar uma misturada para gente aqui agora nesses conceitos. Eu quero então começar pela vulnerabilidade, que eu acho que vamos começar por aí para depois a gente ir por um outro caminho. Eu não tenho dúvida que muitos líderes se sentem inseguros, né? Porque os contextos dentro das organizações não são coisas fáceis. E a cobrança, o peso, muitas vezes, em cima desse gestor, dessa liderança, é muito grande. E muitas empresas demonstrar vulnerabilidade muitas vezes não é nem bem-vinda. Então tem uma questão importante aqui para a gente poder entender assim e trazer um pouco mais de lucidez, né? Em primeiro lugar, que a vulnerabilidade, a liderança precisa entender que isso não enfraquece a liderança. O que enfraquece a liderança é a incoerência, a arrogância e a incapacidade de aprender. Isso é o que enfraquece uma liderança. E existe uma diferença enorme entre uma vulnerabilidade e uma fragilidade. Quando a gente pensa em fragilidade, é justamente o líder perder a sua sustentação emocional diante de todas as situações que ele vive. E vulnerabilidade é ter a maturidade para reconhecer os seus limites, admitir seus erros, pedir ajuda quando necessário e criar um espaço para conversas mais humanas. Isto é vulnerabilidade. E a vulnerabilidade e a fragilidade são confundidas. Então, quando um líder admite que não sabe tudo, reconhece um erro ou demonstra uma abertura para escutar, ele consegue reduzir muito as barreiras defensivas do time. E isso faz com que ele aumente a confiança psicológica dentro desse contexto. E isso é o que vai fortalecer a relação e ampliar muito a questão da capacidade da influência. Portanto, as equipes não esperam líderes perfeitos. Não é isso que uma equipe espera. Ela espera líderes seguros, claro, o suficiente para liderar, para lidar com as suas próprias imperfeições sem entrar em negação, em rigidez, em autoritarismo. É isso que as equipes se encantam. Então, a autoridade verdadeira, ela não nasce do ego. Ela nasce da combinação entre competência, coerência, humildade e capacidade de sustentar conversas difíceis. Isso é o que mais encanta as equipes. E uma frase que eu gosto assim bastante, né, de pensar, que o ego faz o líder querer parecer forte o tempo inteiro. E a maturidade faz o líder construir força emocional suficiente para não precisar provar isso o tempo todo. Então, quando o líder chega nesse nível, normalmente ele é inspirador. Eu vejo isso claramente assim nas pessoas que eu atendo. Ele é admirado, o nome dele vem para a mesa, as pessoas falam, elas dão esse exemplo, e isso aparece muito, né? E olha só, quando a gente pensa nos descontroles emocionais, né, e o quanto esses descontroles podem levar a prejuízos, a gente, tanto financeiros para uma empresa, né, ou, enfim, vários tipos de prejuízos, né, a gente precisa pensar no fluxo da influência. Olha só como é que a influência se dá dentro do processo de comunicação. Então, nós temos a questão da primeira coisa é a cognição. É o conhecimento, é o conteúdo, é a estrutura, tudo começa daí. Se eu não tenho nem isso, eu não vou influenciar nunca, né? Mas se eu tenho uma estruturação, uma boa cognição, se isso está bem elaborado para mim, já é um bom começo. Só que isso precisa estar junto com o desenvolvimento emocional. E por que eu falo desenvolvimento emocional e não inteligência emocional? Inteligência emocional já é um resultado na nossa vida. Nós estamos a vida toda buscando pelo desenvolvimento emocional, né?
Porque dizer, nossa, eu sou completamente inteligente emocionalmente, isso é um resultado que a gente vai adquirindo com o longo do tempo. Então, quando eu tenho cognição, estrutura, mais desenvolvimento emocional, e dentro do desenvolvimento emocional, o que a gente precisa ter? Autoconhecimento, de como eu consigo, das minhas emoções, eu preciso ser uma pessoa que consigo nominar as minhas emoções, eu preciso identificar as emoções, eu preciso entender que naquela situação eu senti raiva, eu senti medo, eu tô triste, eu tô frustrado, né? Eu preciso entender isso, e principalmente em qual drive emocional eu mais vivo. Porque, por exemplo, se eu disser, eu sou um cara muito ansioso, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu preciso entender que eu estou vivendo no drive do medo. Então, qual é o drive das emoções primárias eu mais vivo? Isso é muito significativo quando a gente entende isso. Eu estou vivendo mais na raiva, eu estou vivendo mais no medo, eu estou vivendo mais na tristeza, né? Então, esse gestor precisa ter esse autoconhecimento. Depois, o segundo ponto é ele conseguir fazer a autogestão. Espera aí, né? Deixa eu acolher, não se julgar. Eu tô sentindo isso, ok, mas deixa eu ver aqui como é que eu consigo gerir isso para que isso não transborde, né, de uma maneira para a equipe, para as pessoas, né? Então isso é super importante. Também a automotivação, que é como o líder consegue, através dos seus pensamentos, também ajustar o seu pensamento para que ele consiga liberar hormônios melhores naquele dia, sair daquele pensamento muito negativo, muito ruim, né? E dizer só um pouquinho. Ok, mas diante dessa situação eu posso pedir ajuda, diante dessa situação nós temos muita coisa para fazer, né? Então, ajustar o seu nível de pensamento, o próprio processo da empatia, de eu poder perceber no outro, e a questão da minha capacidade, através do meu processo de comunicação, de conseguir regular aquele ambiente pela forma como eu vou fazer o processo de comunicação. Então, esses dois aspectos ligados, eles promovem uma boa comunicação verbal e não verbal. Normalmente, quando a gente sai desse lugar, a comunicação verbal e não verbal já ficam mais adequadas. Eu já ajusto minha postura, meu tom de voz, meu gesto, minha fisionomia, meu vocabulário. Eu tenho uma tendência de conseguir ajustar melhor isso. Isso é que promove liderança inspiradora. E essa liderança, normalmente, fazendo esse conjunto, eu consigo liderar melhor. Essa liderança que vai conseguir promover equipes colaborativas, co-criativas, equipes criativas, né? Porque eu promovo toda uma segurança psicológica aí. E é isso que vai promover a inovação. Então, olha só, dentro de uma empresa, quando esse líder não tem essas capacidades, nós comprometemos inclusive o processo de inovação. Então, quanto custo eu estou gerando na minha comunicação para a empresa? Custos visíveis, que muitas vezes é um retrabalho, é um custo financeiro, mas quantos custos invisíveis, que são emocionais, que são das relações, que são do desgaste, quanta coisa eu posso estar promovendo aí, né? Então, o líder descontrolado, ele vai promover aumento de erros operacionais, ele vai promover perda de produtividade, ele vai promover desgaste entre as áreas, absenteísmo certamente, né? Ele vai talvez promover, inclusive, afastamentos emocionais, né? Porque as pessoas podem se afastar do trabalho em função da questão emocional, rotatividade, nós podemos perder muitos talentos, nós podemos ter queda na qualidade na tomada de decisão, e inclusive um impacto até no próprio atendimento do cliente. Então, a gente precisa convidar as empresas e os líderes a olhar com essa profundidade para esse aspecto. Não tem como nós não trabalharmos isso, porque isso gera um impacto muito significativo. Então, eu olharia com essa perspectiva, sabe, para essas perguntas. Tu trouxesse essa questão, né, do líder da inspiração, né? E a gente trouxe aqui como tema do nosso seminário a voz e a escuta nessa liderança moderna, né? E que tem todos esses aspectos aqui, nessa perspectiva a liderança de hoje é a liderança que a gente precisa, e a liderança que a gente precisa é uma liderança que possa vir a compreender todos esses aspectos e entender isso que tu falaste, né, Miri? A vulnerabilidade, a diferença da fragilidade para a vulnerabilidade,
e o quanto é importante a gente ser vulnerável, na perspectiva de entender as minhas forças e entender as minhas insuficiências, vou dizer assim, né? Aquilo que eu ainda tenho de espaço para me desenvolver. E isso me reporta um pouco agora a questão que eu gostaria de te escutar também, porque quando a gente fala em espaço seguro, né, para as pessoas poder trazer, por exemplo, situações conflitantes, poder trazer situações difíceis para conversar, que está muito conectado a um líder, a uma líder que pudesse primeiro entender a sua vulnerabilidade, porque parece que o líder que entender a sua vulnerabilidade, a líder que entender, ela conseguirá escutar mais também, né? E conseguirá. Eu te escuto muitas vezes em outras ocasiões, e que tu falas também da importância da pessoa comunicar o que ela está sentindo, né? Ela poder expressar abertamente o que ela está sentindo, a gente se expressar. E o quanto poder fazer isso está conectado primeiro, talvez, com esse ambiente de sermos vulneráveis primeiro, né? E que vulnerabilidade não é fraqueza, né? Entender isso é só maturidade mesmo. E aí, a partir disso, vou de novo misturar aqui duas coisinhas, né? Essa perspectiva de qual é a diferença de uma escuta normal para uma escuta generativa? Eu acho que tu já trouxe muito, tá? Tu já respondeste muito dessa questão. E também como a criação, como a gente cria um espaço seguro para uma conversa difícil. Porque parece que essas duas coisas elas estão envolvidas, né? É preciso ter escuta generativa para poder também a gente trocar em perspectivas de conversas difíceis. Mas o que tu pode trazer sobre isso? Bom, vamos começar pela escuta generativa para depois a gente pensar no espaço mais seguro, né? Eu gosto muito dos níveis de escuta do Otto Scharmer, é algo que nós na Nortes trabalhamos muito, né? A gente precisa entender que existem 4 níveis de escuta, né? O primeiro nível de escuta, que ele chama de downloading, é quando eu estou escutando da fala do outro só as questões que confirmam as minhas crenças, o que eu já acredito, o que eu já penso, né? E quando eu faço isso, eu estou escutando a mim mesmo. Porque o outro eu só reverbera aquilo que eu já penso e já acredito. E olha como eu acho assim empobrecida essa comunicação. Porque se eu faço isso, eu não estou aprendendo nada, eu não estou ampliando a minha visão, eu não estou conseguindo enxergar, né? Mas muitas pessoas ficam no primeiro nível. O segundo nível, que ele chama eu já estou com a mente aberta, é o nível 2, é quando a gente já abre uma possibilidade para que eu escute coisas diferentes, que é onde nasce o debate. Mas ainda é muito pouco, né? Eu normalmente ouço uma coisa diferente, mas tenho uma tendência de voltar para minha casinha, né? Então eu até abro uma janela para ver o que o vizinho pensa, mas depois eu volto para minha casinha. O nível 3, que ele fala do coração aberto, é aquela escuta mais empática mesmo, que eu gosto de dar um exemplo, assim, no mundo corporativo, quando as áreas, né, eu vou lá naquela área entender a dificuldade que eles estão vivendo, eu vejo como a minha entrega realmente está impactando, então eu me permito sair da minha casinha para poder ir lá enxergar, escutar, entender, compreender, né? Então isso já é uma escuta mais empática. E a escuta generativa, que é o 4º nível, ele fala, né, que é quando todos importam. Então, eu escutei a tua necessidade, tu escutou a minha, nós escutamos a do outro setor, né? A gente conseguiu escutar de uma forma muito profunda cada um, entender as dores de cada um e, a partir dali, entender que tipo de plano nós vamos fazer, considerando todos os envolvidos. Eu sempre digo que ninguém sai de casa pensando, hoje não vou entregar nada, né? Todo mundo sai de casa pensando, eu quero entregar o meu melhor, eu quero entregar a meta do meu setor, o meu resultado, né? Então, para que tanta acusação, né? Porque se eu for lá e fizer um entendimento, eu vou entender a cadeia. Se a pessoa não está me entregando porque aconteceu um outro negócio, porque tem um outro negócio, né? E aí, quando a gente verdadeiramente consegue fazer uma escuta generativa, a gente com certeza terá um plano mais assertivo. Então, a escuta comum, ela geralmente acontece para responder. Já a escuta generativa acontece para compreender.
Então, ela vai ampliar a consciência e ela vai construir possibilidade. Na escuta comum, a pessoa muitas vezes interrompe mentalmente o outro, cria respostas antes da fala terminar, interpreta a partir da sua própria crença ou escuta apenas aquilo que confirma a sua visão. E já na escuta generativa existe presença. O líder não escuta apenas as palavras, mas ele também escuta o contexto, as emoções, os medos, as intenções e até aquilo muitas vezes que nem foi dito. E quando ele faz isso, ele consegue fazer melhores perguntas, ele consegue entender melhor o cenário, né? E quando a gente pensa em conversas para criar, né, esse ambiente de segurança psicológica para que eu consiga ter uma conversa difícil, por exemplo, o que o líder normalmente faz, né? O que ele deveria fazer para poder construir esse ambiente? Primeira coisa, ele precisa separar comportamento de identidade. Eu preciso falar dos comportamentos, eu preciso falar do que está acontecendo e não da identidade. Eu não vou dizer tu é um atrasado, né? Tu é um cara muito atrasado. Não, eu tenho que falar do comportamento que ele tem, sobre o atraso que ele está chegando, mas não colocar um rótulo nele. No momento em que a gente não consegue separar os fatos, os impactos e o rótulo, é muito difícil que a gente consiga ter uma conversa difícil, né? Então, a gente sempre indica na Nortus começar pelo contexto. Contextualiza a situação, traz os fatos e separa isso da personificação da pessoa, da identidade dela, né? Outro ponto importante é regular o próprio emocional antes dessa conversa. Eu preciso, como gestor, já que vai ser uma conversa difícil, entender que tipo de sopa emocional eu estou aqui dentro, porque se eu não estiver muito bem para esse momento, com certeza eu não vou ter condição de conduzir essa conversa, né? Também demonstrar intenção de construção e não de punição. Eu não estou aqui para te punir, eu estou aqui para que a gente possa olhar os fatos, para que a gente possa mergulhar, para que eu possa entender qual é a tua dificuldade, o que realmente tu necessita, onde eu posso te apoiar. Eu não quero levar essa conversa para um lado de punição, mas nós precisamos fazer um entendimento porque realmente o resultado está sendo impactado e sim, isso eu não posso permitir. A gente vai ter que resolver isso, mas vamos se aprofundar. Eu não quero aqui nessa conversa gerar medo, angústia, muito pelo contrário. Eu quero gerar entendimento, eu quero gerar compreensão, eu quero entender o contexto, e é isso, e este é o meu convite, né? Validar também as percepções, sem necessariamente concordar com tudo, né? Mas eu poder ir validando o tempo todo. Então, o que tu está me dizendo é isso, o teu sentimento é esse, a tua necessidade é essa, o apoio que tu precisa é esse. Então, quando eu vou podendo fazer essas validações, isso ajuda muito, né? E principalmente sustentar a firmeza, porque eu sempre digo, gente, não é liderança permissiva, porque a permissividade, inclusive, ela vem do caminho da insegurança. Né? Porque, por exemplo, quando eu tenho um líder que permite um monte de coisa, tá um monte de coisa acontecendo, porque às vezes ele tem uma necessidade muito forte de aceitação, ele não consegue se posicionar dentro de uma equipe, ele causa prejuízos enormes e a equipe perde completamente a confiança nesse gestor. Então, a gente precisa ser firme. Na Norte nós temos uma frase, né? Duro com os problemas, mas suave com as pessoas. É isso. Eu preciso ser firme com o problema, aquilo eu preciso resolver, né? Mas a forma como a conversa começa, muitas vezes, define muito o que vai acontecer depois, né? Quando o outro percebe cuidado, clareza, respeito, o cérebro vai tender a reduzir a defesa e ele vai aumentar a abertura desse diálogo. Eu vou começar a ser mais sincero, eu vou poder falar mais o que eu penso, eu não vou ficar com medo de falar algumas coisas, né? Então, as equipes maduras não são equipes sem conflitos. São equipes que aprendem a conversar sobre o conflito sem destruir a relação. Então, isso que vai favorecer que a gente consiga criar esse tipo de ambiente, né? Muito bom, Miri. Por causa aqui do nosso tempo, eu vou, Miri, pular para as últimas duas questões, porque as outras, de alguma forma, tu trouxeste já bastante informações, e eu gostaria muito que tu pudesse deixar um conselho para alguém que está assumindo um cargo de liderança. É o primeiro cargo de liderança da vida da pessoa,
E ela vai começar essa jornada, assim, nesse contexto que a gente está vivendo hoje, tão mais cheio de diversidade, cheio da compreensão ou do pedido de compreensão das diferenças, né? Se tu tivesse que deixar um conselho para alguém que está assumindo um cargo de liderança, seu primeiro cargo de liderança agora, o que seria? Eu pediria para que cada líder pudesse se fazer uma pergunta. O que eu posso fazer para rapidamente a equipe confiar em mim e eu na equipe? Esse seria o conselho que eu daria. Pensar em muitas alternativas para que ele confiasse na equipe e a equipe nele. Se a gente começar, se o líder que entrar numa equipe, construir isso, ele constrói tudo. Então, seria a primeira pergunta que eu me faria se eu sentasse na liderança. Como criar vínculos, né? Como criar vínculo de confiança. O que eu posso fazer para rapidamente a equipe confiar em mim e eu confiar na equipe? E, sem dúvida, desenvolver gestão emocional e comunicação. Trabalhar isso sem parar. Assim, já ir atrás desse desenvolvimento o tempo todo. Porque com essas duas competências, o líder consegue fazer muita coisa dentro do ambiente de trabalho. Uma última pergunta. A gente, principalmente pós-pandemia, a gente está vivendo muito no dia a dia, assim, na telinha, como nós estamos agora, né? E muitas reuniões das empresas e muitas pessoas atuando de uma forma híbrida ou home office. E a gente sabe que isso impacta nessa criação desses vínculos saudáveis, né? Porque impacta na forma como a gente se vê, se entende, né? A gente está presencial é uma coisa, a gente está à distância é outra. O que tu dirias, Mirelle, que essa nova realidade, vamos dizer assim, né, desse mundo que a gente está usando muito as telas, que a gente está usufruindo muito dessa ferramenta, qual vai ser o maior desafio da comunicação por causa disso, por causa Sim. dessa utilização massiva assim, que a gente está fazendo? O maior desafio, sem dúvida, será preservar a conexão humana, né? Em um mundo que está muito acelerado, muito superficial e, de certa forma, muito fragmentado. As telas, elas aumentaram a velocidade, mas nem sempre aumentaram a profundidade, né? Então, hoje as pessoas se comunicam o tempo inteiro, mas muitas vezes sem presença, sem escuta, sem qualidade relacional. No ambiente remoto, nós perdemos muitos elementos importantes da comunicação, né? A própria linguagem corporal completa, né? As microexpressões faciais, as percepções emocionais mais finas, as conversas espontâneas, a sensação de pertencimento. E assim, uma dica que eu daria fortemente: não pode fazer reunião de câmera fechada. Nós já perdemos muito no mundo virtual. Então, nós precisaríamos nos educar para deixar a câmera aberta, pelo menos para não perder tanto. Para que a gente possa se enxergar, para que a gente possa ver as expressões, né? Enfim, e que também no mundo virtual as pessoas parassem de entrar em reunião fazendo 200 coisas. Tira esse Teams, fecha esse WhatsApp, fecha o e-mail, porque nunca ninguém está onde está. A gente vê isso claramente, né? Então, olha só quanta conexão nós estamos perdendo. Então, o risco é criarmos relações cada vez mais funcionais e cada vez menos humanas. Então, por isso a competência mais valiosa do futuro provavelmente ainda será a escuta profunda, a inteligência emocional, a clareza, a empatia, a capacidade de sustentar a conversa difícil, de construção de confiança mesmo à distância. A tecnologia, ela vai continuar evoluindo, a gente sabe disso rapidamente, né? Mas o grande desafio será não deixar a humanidade da comunicação ficar para trás.
E aí eu faria uma educação forte dentro das empresas com esse uso. Sabe? Tem que ter um direcionamento para esse uso e tem que ter momentos de conscientização de como a gente está construindo isso. Então, nós não vamos deixar de usar, mas nós vamos ter que aumentar a consciência das pessoas para o uso, né? Para que a gente não perca o que de mais bonito o ser humano é capaz de fazer, que é gerar essa conexão profunda, né? Então, eu E diria nesses isso. nossos últimos minutinhos, queres deixar alguma mensagem livre? Eu quero. Eu queria acabar com uma frase, assim, né? Que eu gosto muito de Aristóteles, a gente usa muito também nos nossos treinamentos na Nortus, né? Que diz: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas ele pensa tudo o que diz. Isso é uma frase que tem que me acompanhado nos meus próprios desenvolvimentos, quando eu vejo que eu perco um pouco a humanidade, né? Quando eu, na minha própria comunicação, eu vejo que não fui do jeito que gostaria, né? Então, essa frase está aqui no meu computador, é uma frase que me acompanha, né? E uma frase que foi construída, uma pergunta que foi construída por nós duas, né, Miriam, que naquela palestra do Gramado Summit, a gente fez juntas essa pergunta que diz: qual o impacto da minha existência na vida das pessoas? Isso é uma frase também importante para a gente se perguntar, né? A gente vai precisar retomar bastante isso, né? Esse mundo acelerado vai ter que fazer esse convite para a gente, né? Para a gente pensar nesse impacto. Eu digo que nós não somos um alecrim dourado que a gente pode fazer o que bem entender, né? Então, eu deixaria essas duas provocações finais aí para que as pessoas pudessem pensar. Maravilha. Muito grata, querida Mirelle. É sempre muito bom te escutar. Muito bom. E Eu posso só fazer diga, um querida adendo Del. aqui, Miriam. Assim, eu ouvi super atento o que vocês falaram, aí, que vocês conversaram, e achei muito interessante para ver se eu entendi bem, né? Então, nesse contexto todo que você trouxe para nós, a gente percebe então que a voz e a conversa, ela vai acender caminhos no cérebro, né? Mas é realmente na escuta profunda que ali que as sinapses elas vão dançar. Então, enquanto a gente fala, nós reafirmamos o que nós já sabemos, e quando nós realmente escutamos, né, o cérebro ele acaba se expandindo, e ele vai reorganizar circuitos, ele vai criar mundos que antes não existiam para nós, né? Então, na liderança, especificamente na liderança, é que essa escuta ela vai mudar, né, os destinos das pessoas, e principalmente a voz do líder, né, a voz ativa do líder, essa voz ela vai ativar a atenção e vai ativar também a emoção, mas é quando ele acolhe a voz do outro, né, que o cérebro coletivo ele acaba se conectando, né, ele vai somar Uhum, perspectivas, ele vai criar soluções que nenhum neurônio sozinho ou isolado ele alcançaria, uhum, né? Então, uhum, liderar nesse sentido não é apenas então falar para muitos, mas é fazer esse afinamento, né, das mentes que elas fiquem sempre em ressonância. uhum, Então, porque no fundo o cérebro de um líder ele só é realmente grande quando ele sabe escutar o cérebro dos outros, né? uhum, Eu acho que foi isso que eu consegui extrair de tudo que vocês trouxeram, né? uhum. Sem dúvida. A gente sempre diz que é 100% a responsabilidade quando eu falo e 100% a responsabilidade quando eu escuto, né? Ah, porque a Miriam tinha até me feito uma pergunta sobre o mito, né? Porque o maior mito da oratória é acreditar que a boa comunicação é sinônimo de falar bonito. Mas a boa oratória, né? Ela vem também do escutar bonito, Uhum, sim. né? Diz o Rubem Alves, é na fala, é na escuta, a fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. E aí ele diz, o amor, é na escuta que o amor começa e é nela que ele termina, né? Interessante isso, muito bom.
Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Mirielle, muito obrigado por essa aula, né? De voz, de comunicação, de liderança. Miriam também, muito obrigado pela condução do nosso seminário de hoje. Em nome do CEPA, quero agradecer a vocês duas, né, e ficamos disponíveis sempre que vocês quiserem trazer temas novos, nós ficamos disponíveis para vocês. Um excelente dia para vocês, uma excelente semana, um ótimo trabalho para vocês e que continuem sempre trazendo essas questões que são tão importantes hoje em dia, na vida e nas nossas lideranças, né, nas empresas. Muito obrigado. Obrigada eu pelo Muito convite e grata. pela oportunidade.